Grandioso Deus, nós ousamos abrir a Tua Palavra e compartilhar com os irmãos, mas pedimos que Teu Santo Espírito conduza tudo e todos, para todos os fins que Você planejou, Senhor. Em nome de Jesus assinamos essa oração. Amém. Vamos ler hoje a Epístola Rainha. Você sabe que de todas as cartas do apóstolo Paulo, existe uma carta que os estudiosos chamam que é a carta rainha, ou seja, talvez a carta mais importante do apóstolo Paulo. E eu não sei se você já se deparou com esse livro, mas esse livro se chama Carta ou Epístola aos Efésios. Vocês já ouviram falar dessa carta? Essa talvez seja a carta mais importante que Paulo jamais enviou. Alguns chegam a dizer que esse é o Evangelho segundo Paulo, e vocês vão entender o porquê que esse é o Evangelho segundo Paulo. E eu vou ler com vocês aqui a partir do capítulo 3, tá? A partir do capítulo 3. Vamos ler ali desde o verso 1. Você que tem a sua Bíblia, mantenha aberta e leia comigo. Você que não trouxe, não tem problema. Eu vou ler aqui e a fé também vai vir pelo ouvir, tá bom? E você que está com o celular tentando abrir o aplicativo e não abriu, é porque não tem internet mesmo. Então, não tem 3G. Então, espero que você tenha trazido sua Bíblia aí, ou você tenha boa memória. Leia comigo, a partir do verso 1. Paulo diz assim: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Segure. Paulo está dizendo que ele é prisioneiro, por quê? Por Cristo, por causa de Cristo ele é prisioneiro. Ele está na cadeia por causa de alguém, e quem é essa pessoa, que é a razão pela qual ele está preso? Cristo. Mas por que exatamente ele está preso? E ele diz assim, por amor de vós, por amor de vocês, gentios. Ele está falando que ele está preso por causa de Jesus Cristo, mas por amor aos gentios. Verso 2: Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação que me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ele vai se referir aos 2 primeiros capítulos do livro. Verso 4: Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do ministério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, qual que é esse mistério, qual que é esse evangelho, qual que é esse conhecimento que Deus deu para Paulo. Vamos aqui, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Segurem aí no verso 6. Esse texto é um texto que revela exatamente a razão pela qual Paulo sofria perseguição de dentro da igreja. Venha comigo aqui, deixa eu te explicar uma coisa. Existe perseguição de fora? Existe. Mas vocês não acreditam que existe perseguição dentro? É claro que existe. Em muitos lugares do mundo, e às vezes até aqui no Brasil, é possível que você enfrente pessoas dentro da própria igreja te perseguindo. Aí você fala, mas por que me persegue? Eu não faço nada de errado, mas geralmente você não é perseguido porque faz algo de errado, você é perseguido porque você faz algo certo. Mas na perspectiva de quem persegue, ele entende você como um perigo ao status quo dele, ou então uma ameaça a toda a estrutura de crença e de fé que aquela pessoa carrega. Então essa pessoa ela é demonizada, ela é perseguida, e no caso de Paulo, ele estava sendo perseguido pelo próprio povo que era dele. Sabe por quê?
porque ele falava exatamente isso, que os gentios eram co-herdeiros da promessa de Cristo Jesus, eles eram co-participantes em todas as coisas. Nos 2 primeiros capítulos de Efésios, Paulo vai falar que a missão de Jesus Cristo aqui nessa terra foi trazer tudo para uma coisa só, trazer todos para um povo só, unificar, equalizar essa discrepância que havia. Aí você fala assim, pastor, mas quer dizer então que esse conhecimento de que o céu é para todos e que a salvação é para todos, isso é coisa só do Novo Testamento? Não, o Antigo Testamento fala disso. Lá em Ezequiel você vai ver Deus falando assim, olha, quando receberes um estrangeiro, trate ele como se fosse da tua própria nacionalidade, não limite para ele os acessos, trate ele como se fosse um seu, trate com esse amor. E em muitos outros momentos na Bíblia, o próprio Paulo vai falar que todos nós somos herdeiros de Abraão e todos nós somos sacerdotes pela fé também. Mas por mais que esse discurso seja claro e seja recorrente nas Escrituras Sagradas, mas quando eu digo recorrente, eu digo cheio, tá? O Novo Testamento está cheio de declaração anti-xenofobia. O Novo Testamento está cheio de declaração antipreconceituosa. Por quê? Porque essa era a dificuldade da igreja. Pensa bem, Paulo chega para um bando de judeus e fala assim, olha, vocês eram os especiais, né? Vocês eram próximos, assim, de Deus, vocês eram VIP, tinham acesso VIP, entravam no camarote, né? Agora, o camarote está liberado para todo mundo. Aí o pessoal fala, peraí, colega, esse camarote meu aqui desde a época de Abraão, agora vai deixar esse povão, o populacho, essa escória, entrar no meu camarote? Isso aí está errado. Eu gosto de pensar em um navio de cruzeiro. Sabe que eu nunca entrei em um navio de cruzeiro, até porque eu não acho que seria uma boa experiência para mim. Eu sou uma pessoa que eu tenho náuseas muito fácil, muito fácil. Eu não preciso entrar num navio de cruzeiro, eu posso entrar num caiaque, que eu vou ter problemas. Vocês riem, mas eu passo vergonha em casa, às vezes, porque eu não consigo ir como passageiro no carro, eu vomito. Eu tenho muitas dificuldades com isso. Desde pequeno, assim, lá em Ribeirão Preto, Júnior está aqui, gente. Eu quero mostrar para vocês, posso mostrar para vocês? Ô Júnior, você pode ficar um pé um minutinho? Um minutinho. O Júnior, ele era diretor jovem, lá na minha igreja, já viram o rostinho dele, pode sentar, Júnior. E o Júnior foi muito importante para mim, para minha construção do adventismo. Eu era um menino que vim da rua, vim aprender da Bíblia e tal, e eu cheguei na igreja e tinha gente muito inteligente, muito capaz, que me ensinou a ser adventista. E eu sou muito grato, viu, Júnior? Deus te abençoe muito, você e sua família. Eu sempre tenho esses momentos, né? Esses momentos de emoção, assim, né? Eu perdi o que eu estava falando. Estava falando do navio. Eu fico enjoado muito fácil. Lá em Ribeirão Preto, quando eu era menino ainda, eu saía da Vila Virgínia, onde eu morava, que é periferia de Ribeirão Preto, né? E eu trabalhava numa fábrica de vassoura. Só que para mim era uma tortura ir para a fábrica de vassoura, não porque eu tinha que pegar um martelo, os preguinhos e bater naquela chapinha de ferro, e embaixo tinha um taquinho para sentar a piaçava. Vocês não sabem o que é isso, né, gente? Estou falando igual um interiorano, né? Você não sabe o que é vassoura de piaçava, não, gente? Ah, então tá bom. É que vocês olharam para mim com a cara de que eu estou falando astrofísica. É só piaçava. É vassoura de bruxa, sabe? Da bruxa de 71. E eu fazia aquelas vassouras lá. E eu não ligava muito que o martelo batia no meu dedo às vezes e meu dedo inchava, até sangrava. Mas o que me fazia sofrer era eu entrar no ônibus, gente, e sair do Campos Elíseos. E eu ia com o motorista, você só pula, né? E aquele cheiro de borracha. Alguém consegue sentir aquele ônibus? Gente, eu nasci para ser rico, não nasci para aquilo, gente. Aí sabe o que eu decidi? Que eu ia a pé. Porque toda vez que eu estava no ônibus, eu passava muita vergonha, porque eu vomitava. Não importa o que eu tinha comido em casa. Eu, nessa época, em casa, né, não tinha muita coisa para fazer, mas o que tinha, eu pegava café com leite,
Sabe que é café com leite pingado, sabe, gente? Só que em grande quantidade, enchendo um prato assim, e eu picava o pão, olha o que eu gostava de comer. Eu picava o pão e jogava assim, eu fazia tipo uma sopa de pão, eu fazia isso de manhã. Era esse meu hábito alimentar. Eu não como, eu tenho nojo disso, eu falo, eu até passo mal. Mas eu fazia isso na época. E eu ia, pegava o ônibus, e era um horror, porque o cheiro do ônibus, o balanço, quando eu estava no terceiro quarteirão, eu já estava vomitando o ônibus. Só que o problema não é só o mal-estar de vomitar, é a vergonha que você está passando, porque você é um... Quem que gosta de passar por isso em público? Ninguém gosta. Mas o pior é que o ônibus mexia, e o ônibus estava vomitado. E as pessoas ficam, vai cair. E aquela situação constrangedora que eu provocava a todo mundo. Então eu decidi, eu vou agora a pé. Eu ia assim a pé para o trabalho, voltava da Vila Virgínia ao Campos Elíseos de pé, até que eu comprei uma bicicleta, e eu fazia isso sempre. Mas eu sempre tive dificuldade com um navio, assim, com um barco. Até hoje, quando a minha esposa fala, não, eu vou dirigir. Eu deixo ela dirigir, mas depois de 5 minutos eu estou quase brigando com ela. Não porque ela dirige mal, mas porque eu passo mal. Aí eu tenho que pedir para ela parar, aí eu vou dirigir. Se eu vou dirigir, isso é desculpa para a gente controladora, tá? Mas deixa eu usar isso. E assim eu sou. Agora, se eu entrasse em um navio de cruzeiro, e se eu desconsiderasse o meu problema com náuseas, eu diria para você que eu já sei tudo o que passa lá dentro. Porque, gente, eu gosto tanto de pesquisar coisa que não tem nada a ver com a minha realidade. Eu gosto. Eu sei muitas coisas sobre coisas que não tem nada a ver com a minha realidade. Eu sei coisas sobre Lamborghini, nada a ver com a minha realidade, mas que bobeira, né? Eu sei coisas sobre isso, tá? Eu sei coisas sobre lugares que eu nunca entrei, mas já estive perto. Já estive perto. Eu lembro que uma vez que eu peguei um voo, eu fui fazer uma conferência evangelística na Índia, e claro que pagaram para eu ir para lá, né? Só que o missionário viaja igual, né? Pessoas normais, na classe econômica. Só que, gente, a classe econômica na Emirates, eu morava lá. Eu morava naquele banquinho ali e comia aquela comida pro resto da minha vida, né? Emirates é um show. E lá fui eu. Primeiro que pobre é fogo, né? Pobre é fogo. O saquinho que a pessoa me deu já ali, na entrada do voo, aquele saquinho, naquele momento, e como tinha internet no voo, já mandei foto para a Glória, falei, tem um presente para você já. Era uma necessairezinha linda, que até hoje a Glória usa. Se você for no meu carro, ela está lá, azul. Linda, muito bonita. Entrei, só que até chegar na minha ala, eu tinha que passar por todos aqueles setores que te fazem sentir um nada. Você vai passando por cada sessão, né? Porque não tem a classe do business ali, que eu nem sei nem falar o nome exatamente, porque ainda não chegou no meu conhecimento, só que era tipo um quarto que a pessoa tinha. Um quarto, assim, eu vi aquele luxo todo, e aí então tinha uma escada no avião, eu peguei aquele primeiro voo da Emirates, que veio de Dubai para cá, eu vim nele. Tem uma escada, tinha chuveiro, chuveiro, tem banheiro no avião, gente. Mas é claro que eu não pude entrar. Claro que eu tentei, mas não pude entrar. Não pode, cada lugar tem acesso, não é para todo mundo que entra. Igual um navio assim, tem aquela cabine que parece a gaiolinha, né? Aí tem uma cabine que você não vê nada, que você fica ali e vai ter enjoo mesmo, vai ter uma cabine um pouco maior, e vai ter muitos tipos de classificações de pessoas ali. E você vai saber quem você é pelo quarto que você frequenta. Agora, pensa bem. Imagina que eu sou o capitão do barco. Eu falo assim, pessoal, agora está tudo liberado. Vocês escolhem onde vocês vão ficar, escolhe o quarto, pode comer a hora que quiser. Se quiser, pode vir aqui também na minha cabine aqui de capitão, pode pegar o timão, pode virar, pode buzer, fazer tudo o que vocês quiserem. Está liberado. Vocês imaginam o que acontece nesse navio? É claro que gente como eu ia amar. A gente ia invadir a primeira classe, a gente ia comer os canapés de lá, talvez até tomar champanhe escondidamente. Até iam fazer isso. Agora pensa bem. Então tem aquele grupo do braceletezinho, aquele bracelete especial, que não entra em qualquer lugar. Eu não sei se você já se sentiu assim, um ser inferior, por ser privada a entrada em algum lugar. Eu já experimentei isso muitas vezes, assim, de você querer entrar no lugar e você perceber que ali você não é bem-vindo. E eu não estou dizendo de coisas
É simples, coisas grandes, mas não, você não pode entrar ali, você não tem qualificação, você não foi convidado, você não tem credenciais, você não tem a pulseirinha. E se você não tem a pulseirinha, e isso é uma coisa complicada para pastor, sabia? Porque eu geralmente entro em todos os lugares que eu quero. Pode dar aquele sorrisinho de inveja agora, vai lá. Eu entro em todos os lugares que eu quero. Eu chego na UTI, quem que estava na UTI esse ano que eu invadi? Eu entrei. Eu entrei na UTI às 2 horas da manhã, acho que a Priscila do Sando estava lá operada, e eu entrei na UTI, era de madrugada. Por quê, gente? Porque eu sou... Fala que eu gosto de ouvir, fala. É assim que o pessoal da ala VIP, os privilegiados, gostam. Eles gostam de saber que eles são very important person. Eles gostam disso. Só que eles têm a pulseirinha. Só que eles não percebem, o navio está uma bagunça, está todo mundo na festa, o pessoal lá de baixo está em cima da mesa, está cantando no karaokê, está comendo comida que não devia, era para estar comendo sardinha, está comendo salmão, e está todo mundo nessa bagunça, e o pessoal privilegiado fala assim, gente, esse navio está afundando, ele vê que alguém pegou o timão, está virando, bateu numa pedra, o navio está afundando. Então, aqueles que têm a pulseirinha do bote salva-vida, falam assim, opa, vamos para o bote logo, porque a gente tem acesso ao bote, vamos para o bote. Então, enquanto eles estão indo para o bote, nesse meio do caminho, alguém fala, pessoal, onde vocês estão indo? Peraí, o barco está afundando. Ele falou, não, a gente está indo para o bote. Eu falei, não, vocês não podem ir para o bote. Eles falam, não, eu tenho aqui a pulseirinha, eu tenho a credencial, eu paguei por isso. Já ouviu falar de American Express? Então, foi com o meu American Express que eu paguei, e eu vou entrar aqui porque eu tenho direito a isso. Ele falou, não, pessoal, vocês têm esse privilégio, mas esse privilégio vem acompanhado de uma responsabilidade. O bote é para todo mundo, não é só para vocês. A missão de vocês agora é voltar lá e gritar para todo mundo que o navio está afundando, e chamar todo mundo para entrar no bote com você, porque isso é um privilégio, mas também é uma responsabilidade. Você acha que quem tem o privilégio gosta de ouvir isso? Quem voltaria para trás para chamar a atenção, para convidar aquela cambada de pobre, aquela cambada de comedor de carne seca, de charque, aquele povo que abre marmita na hora do almoço para comer o arroz e feijão com ovo? Quem chamaria? Quem chamaria o pessoal da marmita? Quem chamaria o pessoal que não pagou o imposto para fazer uso daquele serviço? A grande verdade é que os privilegiados não gostam. Agora você entende quem Paulo é no navio? Quem que Paulo é no navio? Paulo é a pessoa que está na frente do bote ali. E os judeus privilegiados querendo entrar no bote, falam, não, eu tenho aqui a credencial de Abraão, filho. Eu sou semente de Abraão, sou filho da promessa. A salvação está profetizada para mim desde a época de Abraão. Esse aqui é o meu reino. E então Paulo fala, não, colega, você tem um privilégio que na verdade é uma responsabilidade. Você está fazendo um mau uso do seu privilégio. Eu confesso para você que eu não sou muito diferente dos judeus. E se você se considera muito diferente dos judeus, eu deveria chamar você a reconsiderar a sua autoavaliação. E eu sempre tive dificuldades assim, com essas questões de limpeza e de limpeza de lugares que colocam minha integridade física em risco, eu sempre tive dificuldade. Assim que a primeira vez que eu saí do Brasil para ser um missionário fora, quando eu fui para o continente africano, foi a experiência mais horrível da minha vida, porque eu não tinha noção de que o mundo era tão diferente daquele jeito. Não tinha noção nenhuma. Então, assim que eu cheguei no continente africano, um bom avião brasileiro, e eu tinha que pegar um outro avião para ir para um país menor, na hora que eu olhei o avião, eu sei que o Wagner Montin ia ficar bem com isso, mas o avião tinha 2 hélices só. Não era turbina. Estava sobrando lá. Ele é piloto, gente, está sobrando para ele. Mas para mim não. Só que na hora que eu olhei para a lataria e eu vi aquele zinabre assim, o negócio enferrujando, eu fiquei pensando, se está assim por fora, imagina a mecânica disso daí. E aí era um país muçulmano que eu estava no Senegal, e na hora da oração o aeroporto tudo parou, o pessoal pôs seus tapetinhos em direção à Meca, todo mundo se ajoelha, ele começa a orar ali, eu falei, meu Deus.
E aí acabou que atrasou, o tempo ficou ruim, tempestade de areia. Aí eu comecei a entender porque não era a turbina que eles usavam a hélice. Porque o Senegal, ele é beirado pelo deserto do Saara. O deserto do Saara, ele é tão violento que ele mata tudo ao redor. Só para vocês terem ideia, existe uma ilha que fica distante do deserto do Saara, e que umas 2 horas de voo, que a areia do deserto do Saara passa pelo oceano, chega até Cabo Verde e mata tudo. Existe uma ilha chamada Ilha do Fogo, em Cabo Verde, que é o local onde mais existe problemas psíquicos. A maioria das pessoas são loucas lá, porque não tem verde. E os psiquiatras atribuem essa incidência a questões genéticas também, mas pela ausência do verde naquela ilha. E lá eu estou, só que na hora que aí fomos para o hotel, chegamos no hotel, vamos pegar o táxi, tinha um colante do Osama Bin Laden no táxi, assim, né? E aí aquilo já me incomoda, você fala assim, pastor, mas você não é um missionário lá, o cara valentão? Não, eu não sou isso, não sei que... Se alguém falar isso para você, está doido, né? Eu tenho muita dificuldade, sim, o cara gosta do Osama Bin Laden. Eu entrei no carro dele agora, saímos do hotel, voltamos para o aeroporto, chegamos no aeroporto, entramos no avião. Quando eu entro no avião, eu vejo com uma pessoa com um cabrito no avião, uma cabra. Eu não sei se você andou aqui em São Paulo, e tipo, as casas do norte, nada contra o norte, tá, gente? Minha mãe é nordestina, mas que tem aqueles cabritos mortos. Você nunca viu isso aqui em São Paulo? Um cabrito morto na frente da casa do norte, que o pessoal já vem e compra. O meu sogro vai lá, né, linda? E já pega o cabrito para a gente comer, é assim mesmo. E aquela mulher com aquele cabrito lá dentro, e barulho de animal, e cheiro de animal, e eu fui já naquele nojo meu, sabe que nojo? Lembra do ônibus, né, gente? Agora você imagina eu com o cabrito. Cheguei ali, sentei lá no fundo, e o meu amigo, sabe aqueles amigos seu farofeiro que vai no lugar e começa a pegar souvenir da lata do lixo, assim? Pegou umas latinhas de Coca-Cola escrito em árabe, não, só que eu já vou dar de presente para minha tia. Eu falei, ai, gente, alguém controlou essa pessoa. Estava estressado. E aí a aeromoça portuguesa chegou para mim assim e falou, olha, o capitão pediu para vocês irem para o meio do avião. Não era um avião grande, era um avião pequeno. E agora você imagina, né? Aí eu falei, não, moça, só que nesse momento eu já não quero dialogar com a pessoa. Eu já quero ligar para o Procon. E eu falei assim, colega, é o seguinte, era portuguesa, eu vou te mostrar meu ticket. Mostrei meu ticket, dei a carteirada, né? O ticket aqui, olha minha pulseirinha, eu sou VIP, eu estou aqui, esse aqui é o meu banco, ninguém vai me tirar daqui. E ela falou, não, moça, tem que ir, o capitão está pedindo. Eu falei, moça, é o seguinte, eu não vou sair daqui. Olha, vocês não ficaram com medo, não? E aí ela falou, não, você tem que sair, porque o capitão falou que a gente tem que equilibrar o peso do avião, então você tem que ir lá para frente, tá? Naquele momento, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu olhei para o meu professor de teologia, eu falei assim, eu amaldiçoo você em todas as gerações, para ter me trazido para cá. Porque a gente não gosta de perder privilégios. A gente não gosta de saber que a gente vai ter que estar com quem é inferior a gente. A gente não gosta de imaginar que o céu é possível para a gente que é pior do que nós. A gente não aceita a possibilidade que aquele fulano que fez um monte de coisa errada a vida toda, é uma pessoa desequilibrada, destemperada, sem caráter, sem moral. Agora, ele vai para o céu? Espera aí, Jesus. E aonde fica todo o meu esforço? Aonde fica toda a minha valentia diante da vida? A minha disciplina em acordar todos os dias para ler a palavra de Deus? Aonde fica, Jesus? Todos os meus sábados na igreja, todos os dízimos que eu levei, agora esse daí, nunca devolveu um dízimo. Quando devolvi era uma mixaria que só, nunca deu uma oferta na igreja, ia lá na igreja do Riacho Grande, nunca levou um prato de comida, só comia a comida dos outros. Agora está aqui, querendo entrar no céu e querendo ceiar ainda, está fazendo a mesma coisa, Jesus, olha lá, repetindo o comportamento, está querendo furar a fila, não espera as pessoas comer a lata, vai chegar no céu assim, Jesus, estou avisando. A gente pensa assim, porque nós não gostamos de que pessoas teoricamente inferiores a nós tenham os privilégios que nós temos. E por muito tempo, a salvação foi uma commodity. Por muito tempo,
ela foi um produto onde as pessoas podiam comprar, ter, se tinham dinheiro, ou se tinham algum tipo de, alguma coisa para dar para a igreja. Paulo veio para dizer que todos nós somos co-herdeiros da promessa em Jesus Cristo. Sabe qual é a implicação disso? A implicação é que você que hoje, que aqui, não é batizado na igreja adventista, hoje está aqui, e tem um monte de gente que eu sei que não é batizado. Saber que Deus gosta de vocês do mesmo jeito que Ele gosta de mim, da Eva que batizou. Sabia disso? Sabia que você tem os mesmos privilégios diante de Deus do que eu? Amém, gente? Amém. Olha que interessante. Os privilegiados, quando eles ouvem isso, eles... Agora, aquele que é o que está recebendo a bênção, ele fala, que é isso, posso ir para a primeira classe? Ele não pergunta, sabe por quê? Porque pé de pobre não tem número. Ele pega o sapato e coloca, amassa o papel de jornal e coloca na ponta assim para fingir que é dedo. É assim que a gente faz quando Deus oferece salvação para a gente. A gente não fica debatendo, discutindo. Liberou a primeira classe? Eu estou indo, colega, vou na fé de Jesus e vá. Venha para a igreja sim. Coloque a roupa que você tem, do jeito que você é. Esse é um lugar para o povo de Deus, e o povo de Deus não tem só uma característica, é um povo plural, é diferente, de realidades diferentes, calibres culturais e intelectuais diferentes, e ninguém é melhor do que ninguém, porque todos nós somos feitos, criados à semelhança de... E se você foi criado à semelhança de Deus, você é igual a mim. Tá? Isso implica que você não é melhor, mas também implica que você não é pior. Ou seja, o evangelho é para todos. Gente, quando eu falo para vocês que mesmo dentro do nosso ambiente pode haver tipos de atitudes de segregação, isso é a coisa mais óbvia, humanamente dizendo. Porque onde existem seres humanos, esses seres humanos gostam de se classificar. Você sabe que na Índia existe castas, né? Você acha que no Brasil não existem castas? Claro que existe castas, a questão é que não é exatamente definida dessa forma, mas existem castas. Existem alguns lugares que nem todo mundo vai entrar, e são castas para todos os tipos de minorias. Tem a minoria, a maioria que é o pobre, o pobre é negado muita coisa para o pobre. Esses dias alguém falou assim para mim, falou, não, mas imagina, aqui a saúde aqui no Brasil é ótima. Falou assim, aqui a saúde pública no Brasil é ótima, nos Estados Unidos que é ruim. Eu fiquei olhando para a pessoa e falei assim, meu Deus do céu, de onde saiu esse alienígena? Eu falei, onde a saúde no Brasil é boa? Não, mas você vem aqui em São Caetano e tal. Eu falei, colega, roda o Brasil que você vai ver que tem gente morrendo de câncer sem ter a oportunidade de fazer quimioterapia. Tem gente que está esperando um eletrocardiograma há meses. Tem gente que está esperando um cardiologista atender. Minha mãe lá em Ribeirão Preto, às vezes demora meses para atender, se bem que lá até atende bem por causa do HC. Mas não é a realidade de todo mundo. Não transpõe a sua realidade de privilegiado para os outros. Não é só porque é fácil para você que é fácil para os outros. Por isso que aqui na igreja, a gente faz essa comida aqui, a gente tem esse ajuntamento. Tem gente que não vai trazer uma lasanha especial, porque nem dava para fazer a lasanha. Tem gente que às vezes não vai trazer nada e não tem problema, porque o capitão falou que não tem área VIP aqui. O capitão disse que não existe área VIP aqui, nem diante de Deus, nem diante do coração do pastor. Não existem privilegiados. Existem todos homens pecadores e todos de semelhante modo criados à imagem e semelhança de Deus. Mas pastor, e se ele for pedófilo? E se ele for aquele rapaz, aquele homem na igreja, que tem a fama de ser imoral, de ter ido para um prostíbulo? Ou se for, pastor, um homem que a gente encontra com uma garota de 12 anos de idade em um cativeiro? E se for para ele, o evangelho é o mesmo? O sangue de Jesus tem o mesmo poder?
O evangelho é o mesmo para essa pessoa, para o abusador e para o abusado. Jesus Cristo, o evangelho e o sangue dele é o mesmo tanto para o abusador como para o abusado. E se você não entendeu isso ainda, você ainda não recebeu a graça de Jesus na sua vida. Porque a gente costuma se classificar como abusado, mas na maioria das vezes, nós somos o abusador. Nós costumamos nos considerar como uma pessoa legal do ambiente, mas nem percebemos que é a gente que está com bafo. Porque quem está não percebe. Está há muito tempo com aquele mau hálito, que nem percebe, mas gosta de apontar o do outro, porque assim ele se sente melhor. E dentro da hierarquia do cruzeiro que vai para o céu, ele acha que está subindo de vida, né? Ele acha que agora está melhor que aquela ralé. Mas, no final das contas, somos todos iguais diante de Deus. Sabe que algumas décadas atrás, nos Estados Unidos, uma mulher negra procurou um hospital que era administrado por adventistas, e era uma região branca, região de Germantown, ali em Washington, D.C., e essa mulher, foi negada a entrada dessa mulher nesse hospital, pelo fato dela ser negra. E essa mulher morreu na frente do hospital. Houve uma revolta muito grande naquele período ali, muito grande, houve muita divisão na igreja e tal. As pessoas começaram a achar que todo branco é racista e que todo negro é traumatizado, e então rachou, e até hoje existem resquícios desse ocorrido lá. E aqui no Brasil isso acontece muitas vezes. Sabe a diferença? A diferença é que aqui a gente passa o pano em muita coisa, mas não estou falando de negro, eu estou falando de gente que não é legal, eu estou falando de rico. Às vezes a gente discrimina rico. Acha que isso não acontece? Claro que acontece, e acontece muito, o pastor pode falar com todo mundo. Se o pastor fala ou sorri para alguém que tem um pouco de dinheiro, lá, o pastor está se vendendo a pessoa que tem dinheiro. Gente, até hoje nunca ninguém me deu dinheiro, tá? Se alguém quiser. Preconceito que envolve inveja, preconceito que envolve o desconforto de saber que a outra pessoa está melhor financeiramente que você. Só que na igreja não existe VIP, o que significa que o pobre também não é VIP. O que significa que nem a Gláucia, que é fantástica, é VIP. E olha, é fantástica, mas não é VIP. Ela não é VIP. Ela é igual a todo mundo, porque somos criados à semelhança de Deus, e todos devem ser tratados como pó. Porque sendo tratados assim, eles têm uma noção melhor de quem são. Eu já recebi muitas honras nessa vida, honras as quais a maioria eu acredito que não merecia, mas recebi, porque é muito gostoso. Já recebi muitos elogios que não faziam jus ao que eu fazia, ao que eu realmente era, mas sabe, é tão gostoso, mesmo quando não tem muito meu mérito, é muito legal receber aplausos. É muito bom, porque no final das contas, a gente merece pouca coisa nessa vida, e o pouco que a gente merece é a morte. Todo o restante é graça e dom de Deus. E se hoje você está aqui nessa igreja, eu quero que você saia desse local com o coração agradecido, porque aqui nesse lugar não existe VIP. Não existe, nem o pastor é VIP. Eu não gosto nem disso aqui, sabia? Eu gosto muito daqueles anfiteatros que colocam a congregação mais alta que o pregador, porque eu me sinto, isso é psicológico, tá? Depois eu vou na Suzana resolver na análise. Mas eu não acho que está certa essa coisa de dominação, sabe? Isso aqui de cima, ele é a pessoa mais importante desse recinto. A pessoa que entra aqui agora fala, esse cara aí é o cara, hein? Porque ele está lá na frente, está com o microfone na mão, as pessoas estão sentadas, e ele de pé aqui na frente. Nós construímos essa imagem, e construímos lugares especiais para as pessoas, quando na verdade na igreja deveria só haver um centro, e esse centro é a pessoa de Cristo Jesus apenas. Quero terminar dizendo que todas as vezes na Bíblia, que a Bíblia no Novo Testamento fala assim, Jesus Cristo, o texto se refere ao Cristo que viveu até a cruz. Todas as vezes que o Novo Testamento fala Cristo Jesus,
o autor intenciona dizer que esse é o Cristo que ressurgiu e que agora tem direito de equalizar a história e de fazer com que todos se tornem povos de Deus e que todos se tornem filhos de Abraão. Quero dizer para você nesta manhã que se você é um abusador, desça. Você pode parecer grande, mas você é a semelhança de Deus, mas não é Deus. E se você é um abusado, se subtraíram de você, se feriram você, e te fizeram se sentir num não lugar, com um senso de não pertencimento, e de até de uma existência inferior, eu quero dizer para você, levante-se. Levante-se porque você é a semelhança de Deus. Você tem a imagem de Deus estampada no seu rosto e no seu coração. Levante-se porque você é a semelhança de Deus. Não é menos que isso. Que o Evangelho, sendo o mesmo, impacte a vida de cada um aqui de forma diferente, e que todos nós, diante de Jesus Cristo, possamos nos considerar filhos, entrarmos pela porta da frente, com o nariz erguido, sim, porque é a casa do teu Pai. Se assente na mesa, pegue a comida, abra a geladeira, não se constranja, porque essa é a casa de Jesus Cristo, e todos vocês são filhos dele. Feche seus olhos e ore comigo. Grandioso Deus, muito obrigado por nos fazer se sentir tão confortáveis diante da Tua presença, Senhor. Mas temos um pedido, que o Senhor nos faça sentir confortáveis diante da presença dos inferiores. Que nós, os privilegiados, pressupondo que somos, possamos usar os privilégios da informação, da bênção, da doutrina, da fé e do comportamento reto, para abençoar outras pessoas, e que se houverem outras pessoas que não são do nosso nível, da nossa estirpe, da nossa têmpera, da nossa mesma linhagem, que se elas entrarem no nosso caminho, que os nossos olhos possam abençoar, que os nossos abraços possam afagar, e que essas pessoas nunca mais se sintam menos e nem mais do que nenhum de nós. Que Jesus Cristo seja glorificado. Ele é a única pessoa muito importante entre nós, que continue sendo para todo sempre. Amém.